Porra, hoje eu tive uma notícia surpreendente. O seu Barriga foi pego dando um beijo na Chiquinha, velho, na vida real. Ô, louco! Parece que o marido da Chiquinha, eles foram casados 40 anos, o cara morreu e agora foram flagrados os dois dando um beijo aí. Agora de velho? Nossa. Premier League Show fala dos artilheiros que não param de bater recordes. Another stars that they believe they are more stars than Sergio, and they were not. E a Premier League vai ganhar mais um estádio impressionante. Oh, fantastically. It's a shame, it'd be a shame to leave this whole place, but we need it. It's needed desperately, you know. Impressionante também é o imbatível Liverpool. Todos atingiram seu mais alto nível nas mãos do Klopp. Todos subiram esse degrau no próprio Liverpool. Premier League Show já está no ar novamente no nosso pub favorito aqui em Leeds, em frente ao Ellen Road. Nossa casa, né? A nossa casa tá vazio, a nossa casa tá Como vazia. sempre, a gente grava cedo, daqui a pouco fica cheio isso aqui. Mas hoje a gente tem a discussão especial sobre os artilheiros da Premier League, claro, levando em consideração as marcas que alguns vêm atingindo nessa temporada, principalmente Sérgio Agüero. A gente vê o Agüero subindo para a quarta colocação, empatado com Frank Lampard com 177 gols. O Agüero fez um hat-trick na última partida e superou o Thierry Henry como o maior artilheiro estrangeiro da história da Premier League. Então, Alan Shearer com 260 gols, difícil de chegar. Wayne Rooney, 208. Andy Cole, 187. Agüero e Lampard, 177. Thierry Henry, 175. Tá aí o Agüero entrando para esse seleto grupo de artilheiros. E lembrando que a gente vai falar dos camisas 9, né? Os centroavantes de fato, não jogadores que jogam mais pelo lado de campo. Apesar do Agüero usar 10, do Harry Kane usar 10, eles jogam como um clássico, camisa 9. João, o Agüero é seu artilheiro preferido na Premier League, né? É meu artilheiro preferido, o cara não perde gol. A gente viu contra o Aston Villa, fez 3 gols de novo, golaço de fora da área. Lembra muito o Romário, como muita gente já mencionou, mas lembra mesmo, assim, a gente que viveu a época do Romário, mesmo perfil, né? Baixinho, goleador, rápido, um toque na bola, fatal. Pra mim o Agüero é o melhor centroavante da Premier League, você concorda? Não? Eu não concordo, eu já vou falar qual é o meu preferido, mas antes vamos trazer números que comprovam como o Agüero realmente é um matador. Aí o Agüero, os números do Agüero na Premier League, 255 partidas, são 177 gols, uma média de quase 0,7 gol por jogo. 126 gols de direita, 33 gols com a perna esquerda, 17 de cabeça, 26 de pênalti e 46 assistências. É um raio-x completo do Sérgio Agüero, recordista de hat-tricks, 12 no total, o artilheiro da Premier League temporada 2014-2015, maior artilheiro da história do Manchester City e marcou aquele gol tradicional na temporada 2011-2012, em que o Manchester City acabou se tornando campeão da Premier League no último lance. Tem uma narração muito clássica aqui na Inglaterra, porque aqui na Inglaterra eles não costumam gritar gol na hora do gol, né? Eles são mais comedidos, mas no gol do Agüero o narrador soltou a voz, não gritou gol, mas ele se empolgou. Agüero! Staggering! Just staggering! He's won the league with 90 seconds of stoppage time to play! I think the most important moment of this club, I think will be more important than one day this club is going to win the Champions League, hopefully, is the moment that Sergio scored that goal. E uma discussão que foi levantada aqui na Inglaterra, depois desses recordes que ele vem quebrando, é que o Agüero talvez seja subestimado aqui pelos ingleses, que os ingleses falam muito de outros atacantes e o Agüero, até por não ser muito midiático, até por não falar bem o inglês, ele acaba sendo um pouquinho subestimado. O Guardiola não, o Guardiola acha que o Agüero é impressionante, que não age como uma estrela e isso conta a favor do atacante argentino. I never see a bigger star like him, a guy so humble, so funny guy, and it's a joy to work with him and how he accepts sometimes my decisions when it's not works for him. A bigger star like him, the people that don't accept that. I work with another stars that they believe they are more stars than Sergio, and they were not. And it was more difficult to handle them or
to be with them. Bom, o meu atacante preferido da Premier League é o Harry Kane. Oh, mentira. Eu acho o Agüero mais artilheiro, mais matador, mas eu acho que o Harry Kane, ele traz mais coisas ao time. Ele volta pra armar jogadas às vezes. Eu acho que ele é um pouco em posição diferente até, não, Renan? Os dois são artilheiros, os dois são centroavantes. É que o Agüero fica mais dentro da área. Eu acho que o Harry Kane sai um pouquinho mais. O Harry Kane não sai tanto quanto o Firmino, por exemplo, mas sai um pouquinho mais. E além disso, o Harry Kane tem um papel de líder no Tottenham que é impressionante. O Harry Kane é jovem, ainda 26 anos, mas nas últimas 3, 4 temporadas ele é o dono do time e não só isso, ele é o dono da seleção inglesa também. Que é algo que o Agüero nunca conseguiu fazer. Lógico, tem o Messi, mas mesmo depois do Messi, o Agüero nunca brilhou na seleção argentina. O Kane não. Copa da Rússia a gente viu Na Copa da Rússia ele foi artilheiro com 6 gols. Muita bola. Então eu acho que o Agüero é mais matador. Eu acho o Harry Kane um pouquinho mais completo. When I was not his coach, I was always saying that he's the kind of striker that is fantastic even if he doesn't score. And there are so many top strikers in the world that score so many goals, but the day they don't score, the performance is always poor because they give nothing. This is the guy that if he doesn't score, his performance is good. He presses, he recovers balls, he holds the ball, he assists, he drops back. When Dele Alli loses position, he covers the position in the defensive organization. He's fantastic. Números de Harry Kane pelo Tottenham, 271 partidas, 180 gols, média de 0,66 gol por jogo. São 136 gols na Premier League. O Harry Kane, com 26 anos, já é o 13º maior artilheiro da história da Premier League. E como a gente falou, artilheiro da Copa do Mundo de 2018 com 6 gols, artilheiro de 2 Premier Leagues, 2015 e 2016, 2016 e 2017, primeiro jogador do Tottenham a marcar 100 gols em Premier League, segundo jogador que precisou de menos partidas para marcar 100 gols de Premier League, atrás apenas do Alan Shearer, que precisou de 124 partidas, do Harry Kane 141, e o jogador mais rápido a fazer 20 gols em Champions League. 24 jogos ele precisou, o Del Piero fez em 26, o Van Nistelrooy fez em 27. Aí lembrando que o Tottenham se classificou para a próxima fase da Copa da Inglaterra nesse meio de semana, venceu o replay, o rematch contra o Middlesbrough, 2-1, jogo não tão fácil quanto se esperava, o Tottenham abriu 2-0, depois sofreu o gol no final e, como sempre acontece, um pouquinho de pressão no final, mas conseguiu se classificar. E o Tottenham, que teve a primeira contratação da época José Mourinho, da era José Mourinho, Gedson Fernandes, volante /meia, mais volante português, jogava no Benfica, chegou por empréstimo de 18 meses, lembrando que o Sissoko está machucado, então é uma peça importante para o Tottenham. Tá aí a primeira contratação da era Mourinho. E a gente está falando de atacantes, centroavantes. Quem saiu da seca foi o Joelinton. Joelinton aqui para finalmente os ingleses. Fez Finalmente, um gol ele passou 20 partidas sem marcar pelo Newcastle, estava sendo muito criticado, muito questionado pelos torcedores do Newcastle. Ele marcou na vitória contra o Rochdale 4-1, Rochdale da terceira divisão. Apenas o segundo gol de Joelinton em 24 partidas pelo Newcastle. Mas Renato, o Everton tá prestes a se mudar de casa, né? Você esteve por lá, deu um passeio. O Everton é mais um clube da Premier League que vai construir um novo estádio, uma nova arena, a previsão de entrega 2023, 2024. Essa semana uma notícia boa para os torcedores do Everton. O clube conseguiu vender os naming rights da arena por 30 milhões de libras para mais um bilionário russo, Usmanov, outro com uma história não muito limpa, não muito clara, mas isso acontece muito aqui na Inglaterra. E eu bati um papo com os torcedores e mostrei um pouco desse projeto. A Premier League deve ter mais um espetacular estádio entre 2023 e 2024. O projeto da nova arena do Everton está pronto, mas como sempre acontece nesses casos, os torcedores estão com um sentimento dividido. Oh, fantastically. It's a shame, it'd be a shame to leave this old place, but we need it. It's needed desperately, you know. For us to go up to the next level, unfortunately we need it. Goodson Park, um dos estádios mais antigos da Inglaterra, casa do Everton há 128 anos. Os torcedores estão acostumados a chegar pelo Stanley Park,
um dos parques mais famosos da cidade, que fica literalmente em frente ao estádio. As ruazinhas estreitas, as milhares de fotos em frente à estátua de Dixie Dean, primeiro jogador da história a usar a camisa 9 do clube. As homenagens na Goodson Road, o tradicional fish and chips antes do jogo, os pubs, um local onde todos se encontram para tomar a última antes de entrar. Tudo isso, pelo menos aqui no Goodson Park, parece estar com os dias contados. I'm very sad to leave Goodison Park. I've been coming here for the last 60 years, but if the club's going to improve, it's got to progress off the field as well. So yeah, I'm really looking forward to it. O Goodson Park é a casa do Everton desde 1892. Estádio tradicional, charmoso, mas que está longe de ter a estrutura das novas e modernas arenas. Dependendo do setor onde o torcedor fica, a visão do campo definitivamente não é das melhores. 2, 3, 4 pilares atrapalhando a visão. Não dá para ver nem a arquibancada superior do outro lado. São 40 mil lugares, mas alguns realmente não facilitam a vida do torcedor. I mean, this place sells out with so many bad seats, so it is available to, you know, and we can build up to more fans than that red lot I've got, definitely. Já a nova arena terá capacidade para 52 mil pessoas, todos com visão total do gramado. A construção vai custar cerca de 520 milhões de libras, ou 2 bilhões e 600 mil reais. O clube ganhou uma ajuda importante na difícil tarefa de levantar tanto dinheiro. Joe Anderson, prefeito de Liverpool, torcedor apaixonado do Everton. This is not only a new chapter for Everton Football Club, but it's a new chapter for North Liverpool and for the city of Liverpool. He's been very good. He's been behind us, and he's obviously a true blue. A prefeitura deve emprestar cerca de 280 milhões de libras para o clube, com taxa de juros bem abaixo do mercado. O Everton tenta levantar o restante do valor com empresas privadas. It's actually going to not cost the ratepayers of the city anything. It's a great deal for us. Not only is it a great deal financially that enables us to invest that money into services, but what it also enables us to do is kickstart the regeneration of North Liverpool. Big Joe, Big Blue. O novo estádio será construído na beira do rio Mersey, símbolo da cidade de Liverpool. O local exato é o Bromley Moor Dock, construção de 1848. Uma região que realmente precisa ser revitalizada. O projeto inclui investimento em escolas, hospitais, prédios comerciais. It'll be nice that it's still in the heart of the city, really, down at the Mersey. More of it'll be a real, like an iconic part of the city down by the river. Uma consulta pública foi realizada no final de 2019. Projeto com aprovação de 96% dos mais de 43 mil moradores de Liverpool ouvidos. The investment will be good for the city, particularly the north end, which is a bit depressed, and it'll be really good. A área do Goodson Park também será revitalizada. A ideia é transformar o campo em um espaço aberto, com plantação de árvores e local para as crianças brincarem. E em volta, mais escolas, hospitais e um jardim público. Assim, um dos estádios mais tradicionais da Inglaterra irá virar um lugar único para a comunidade. A linda história desse senhor de 128 anos nunca será esquecida. Mas está na hora de construir uma nova história. O clube precisa dar esse passo. Esse é um estádio muito comemorativo para nós, mas queremos trabalhar e ir lá no novo para fazer também história, para começar a ganhar já coisas que faz muito tempo não ganhamos nada. Show de bola, boa sorte para o Everton na nova casa. A gente agora muda de cor ainda em Liverpool para falar do lado vermelho da cidade. E
E o Firmino, que pode entrar na nossa discussão de jogadores goleadores da atual temporada da Premier League. Ele não faz essa função de goleador, não é propriamente a função do Firmino, porque ele é mais coletivo, joga mais pro Salah e mais pro Mané. Mas ele tem feito gols importantes nessa temporada, o Firmino. O Firmino sempre faz gols importantes. O gol do título mundial, inclusive, contra o Flamengo. O gol na última rodada contra o Tottenham, na vitória em Londres. Também. O Firmino, como você falou, não é um 9-9, mas se a gente tiver que escolher um atacante do Liverpool para entrar nessa nossa discussão aqui dos melhores atacantes, tem que ser o Firmino, porque o Salah joga mais aberto pela direita, às vezes, lógico, entrando na área, o Mané joga mais aberto pela esquerda, o Firmino é teoricamente o camisa 9. E para falar mais do Firmino, a gente traz um especialista, um analista com A maiúsculo, Gustavo Fogaça, o nosso Gufo. Fala galera ligada no DAZN, Joãozinho, Renato, muito obrigado pelo convite. Gente, Roberto Firmino, para mim, hoje é o cara que sabe fazer a função do falso 9 melhor no Brasil e talvez na Europa. Aquele cara que, o centroavante, né, que sai muito da área, que se movimenta muito bem, que ataca espaços na entrelinha, que abre espaços para os companheiros. A mobilidade dele é incrível. Como a gente pode conferir aí nos mapas de calor que eu preparei pra gente, nos últimos 3 jogos do Firmino, contra o Wolverhampton, por exemplo, ele se mexeu mais fora da área. Contra o Sheffield United, ele se movimentou mais pelo centro, com uma forte presença na pequena área. E contra o Tottenham, a gente vê que ele caiu mais pela esquerda. Ou seja, é um cara que não repete movimentações durante as partidas. E isso significa que ele é difícil de ser marcado, porque não se prevê aonde ele vai estar. E também é um cara que participa muito na construção. Aí no outro gráfico a gente vê os passes-chave, que são aqueles passes de ruptura que geram assistências ou chances criadas. E ele já fez 31 nessa temporada, com uma média de 3 por jogo quase. É uma média absurda, é muito volume de jogo. A gente vê que a maioria desses passes-chave foram ali no terço final, na fase onde a gente chama de funil, na entrada da área, onde se é mais perigoso, ou seja, ele sabe muito bem aonde trabalhar. Agora aqui entre a gente, eu acho que o Firmino precisa melhorar um pouco a qualidade da sua finalização. Este ano ele já fez 7 gols na Premier League, mas os gols esperados foram 11. Ou seja, ele marcou menos do que se espera. Também a gente pode ver que isso aí ele tem uma possibilidade de crescer na sua finalização. A média de probabilidade de gol por cada finalização do Firmino é de 18%. Como ele já fez 4 gols aí na casa dos 20%, está dentro da sua média. Mas ele pode melhorar, né? Vamos combinar que isso aí pode ser um predicado ali na frente do Firmino. Valeu, galera. Bom demais estar aqui com vocês. Um abraço. E para falar mais desse brilhante Liverpool, a gente traz outro especialista, Rafa Oliveira. É um Liverpool que está tentando encerrar um jejum muito longo, não é campeão inglês desde 1990, mas foi um Liverpool construído muito por jogadores que eram coadjuvantes e que não chegaram como peças prontas e que atingiram esse nível com o comando do Klopp. E aí está um mérito muito grande, né? O Klopp conseguiu desenvolver e alcançar um nível e fazer com que esses jogadores virassem os jogadores, os melhores da carreira deles, né? Então quase todas as referências desse Liverpool atual, se a gente fala de Salah, de Firmino, de Mané, entre outros jogadores, todos atingiram seu mais alto nível nas mãos do Klopp. Todos subiram esse degrau no próprio Liverpool. Então foi um Liverpool que foi construído um time muito forte a partir da forma que conseguiu alavancar esses jogadores ao melhor nível das suas carreiras também. E aí tem um mérito muito grande do Klopp. Então, se esse Liverpool chegar a um cada vez mais provável título inglês, mas se conseguir ainda mais do que isso, atingir recordes como de maior invencibilidade da era Premier League, de título invicto e tudo mais, é um Liverpool que vai entrar nessa lista. Vai entrar numa lista que talvez nem seja a lista do time de futebol mais imponente ou agradável da história, mas um time que consegue números muito expressivos e que consegue ser sólido o suficiente para ganhar os jogos com grandes nomes como Van Dijk na defesa, como o Alisson, que se firmou também, mais 2 jogadores que atingiram um nível de status de estrelas mundiais, né, que não tinham antes. Van Dijk já era um grande zagueiro do Southampton, mas não no nível que alcançou com a camisa do Liverpool. O Alisson já tinha feito grande temporada na Roma, mas o Liverpool deu uma outra projeção a ele. Então é muito interessante a construção desse time e a forma com que ele consegue bater adversário atrás de adversário, sendo um time, às vezes, mais pragmático, mas que consegue se impor a partir de um ritmo físico, de uma intensidade muito grande e de um brilho que passa muito na forma tática de jogar, pela capacidade, pela forma de enxergar o jogo do Firmino. Então, talvez esse time ganhe um reconhecimento até maior mais lá pra frente,
do que agora, ao final da temporada. Num primeiro momento, eu imagino que vai ser muito mais a assinatura final de um trabalho do Klopp e de um jejum que chega ao fim. Mais pra frente, talvez seja reconhecido sim como um dos grandes clubes, um dos grandes times da era Premier League. Bom, voltando à nossa discussão de atacantes, a gente não pode deixar de falar, é claro, do artilheiro da atual Premier League, Jamie Vardy, 33 anos. Ninguém esperava mais ver o Vardy marcando tanto gol e... O que 17 já na temporada. 17 nessa Premier League. E o que a gente destaca do Vardy é a história de vida dele, que é completamente diferente. O Vardy, que aos 23 anos jogava pelo Halifax, time da 7ª divisão, aqui do lado de Leeds, da onde a gente está. Aos 24 anos ele estava no Fleetwood Town, da 5ª divisão, e durante esse período ele tinha outro emprego, é claro, para completar a renda. Aos 25 anos ele foi contratado pelo Leicester finalmente por 1 milhão de libras, ou seja, quase nada. Aí, aos 28 anos, ele estreou pela seleção inglesa. Aos 29 anos, foi campeão da Premier League e eleito o melhor jogador daquele torneio. Aos 31 anos, ele disputou uma Copa do Mundo. E aos 33 anos, agora, ele é o artilheiro da Premier League. Lembrando que ele já se aposentou da seleção inglesa por opção dele. Ele marcou gols em 11 jogos seguidos na temporada 2015-2016, é um recorde que ele tem. E, como eu disse, o melhor jogador da temporada 2015-2016, a temporada do milagre, a temporada em que o Leicester conseguiu o título mais improvável da história da Premier League. E tem mais 2 jovens ingleses também dando o que falar aqui na Premier League. O primeiro é o Tammy Abraham, cheio de desconfiança da torcida do Chelsea, jovem, começou a temporada com 21 anos, agora completou 22 anos, mas é o artilheiro da equipe e não é uma surpresa. O Tammy Abraham, nas últimas temporadas, tem marcado gols por onde passou. O Abraham, que foi emprestado pelo Chelsea ao Bristol, em 48 jogos, fez 26 gols. No Swansea ele não teve uma média tão boa assim, 8 gols em 39 jogos, caiu bastante. Depois foi para o Aston Villa, melhorou bastante a média dele, 40 partidas, 26 gols. E agora, primeira vez tendo uma oportunidade no time principal do Chelsea, o Abraham já marcou 15 gols em 29 jogos. Os números na tela para você, os números gerais: 156 partidas como profissional, 75 gols, uma média de quase 1 gol a cada 2 jogos. É engraçado que no início da temporada o Chelsea não podia contratar, todo mundo falando que o Chelsea não ia chegar a lugar nenhum, porque só tinha o Giroud como atacante e o Batshuayi voltando de empréstimo também. O Tammy Abraham ninguém nem considerava muito, apesar de ele ter sido vice-artilheiro da última Championship pelo Aston Villa, atrás só do Timo Pukki, que também está na Premier League, outro atacante que a gente tem que destacar, mas o Tammy Abraham tomou conta da posição. He's shown that he can score goals now twice in the Championship. Now he's showing that he could score goals in the Premier League. But the work's only really begun for him because he's still a young player. So, you know, I want to see him continue playing in the same vein for Chelsea and scoring those goals. And then naturally, when he goes to the England squad, I think he has all the attributes to go there and be successful. But it will be another step for him. And I'm sure he has those attributes, and I'm sure he has the attitude to take that challenge of being a goal scorer for England. E o outro grande destaque jovem dessa Premier League, também inglês, é Marcus Rashford. No último fim de semana contra o Norwich, ele completou 200 partidas com a camisa do Manchester United, marcou 2 vezes, depois jogou de novo no meio de semana pela FA Cup contra o Wolverhampton. Marcus Rashford com números impressionantes. E o que impressiona no Rashford é a rapidez com que ele consegue fazer tudo funcionar, tudo dá certo nas primeiras vezes dele. Ele marcou no primeiro jogo de Premier League, no primeiro jogo de Europa League, no primeiro jogo de Champions League, no primeiro jogo da Copa da Liga Inglesa, fez gol também no primeiro derby de Manchester. Ele anotou o primeiro pênalti que ele cobrou pelo Manchester United, e aqui vale ressaltar que aquele pênalti importantíssimo contra o PSG na Champions League, no último minuto de jogo, que garantiu uma classificação totalmente improvável do Manchester United. Ele assumiu a responsabilidade, bateu o pênalti e classificou a equipe. Ele fez gol no primeiro jogo pela Inglaterra e no primeiro jogo pela Inglaterra Sub-21. Eu falei que o Harry Kane é meu preferido, eu acho que o Rashford talvez é o que tem mais espaço para evoluir, na minha opinião. Ele ainda não é nem 70%, 75% do jogador que eu acho que ele pode ser. Bueno, tiene todavía 22 años, lleva, como dices, más de 200 partidos en el club. Cada temporada va mejorando y se supera como jugador. En esta temporada es nuestro máximo goleador, lleva muchos goles y es un jugador muy importante para nosotros y para la selección inglesa.
y yo deseo que siga con esta buena racha hasta el final. Es un chico profesional, un chico que tiene los pies en el suelo y que sabe que todavía puede mejorar, y yo creo que esa es la mejor mentalidad para que siga creciendo como jugador. Desde luego tiene un talento especial. Bom, é isso, gente. Então eu fico com o Harry Kane, o João fica com o Agüero, o Gufo parece que fica com o Firmino. É uma discussão longa, a gente deixou de falar do Timo Pukki, só passamos por ele, que é outro cara que vem impressionando todo mundo, finlandês, no Norte, que não ganha de ninguém, mas ele já tem 9 gols na Premier League. A gente deixou de falar do Danny Ings, que tem 14 gols, é um dos vice-artilheiros da Premier League, 13 gols nas últimas 16 rodadas, 27 anos, aparecendo também um pouco mais tarde, depois de uma passagem apagada pelo Liverpool. Deixamos de falar do Aubameyang e do Lacazette. Dois grandes jogadores do Arsenal, o Aubameyang carregando o Arsenal às vezes nas costas. Deixamos de falar do Glenn Murray, do Brighton, que é o vice-artilheiro da história do clube. Deixamos de falar do Troy Deeney, que talvez um dos jogadores mais importantes da história do Watford. Esses dois não têm tanta habilidade, mas fazem muitos gols. Enfim, não é que a gente esqueceu, é que não dá tempo de falar de todos. A gente deixou de falar também do Richarlison, do Everton. A gente mostrou há pouco a reportagem do Everton. Mas o Richarlison, ele tem sido um garçom desde a chegada do Ancelotti. O Dominic Calvert-Lewin é quem tem sido o homem-gol dessa equipe. Mas o Richarlison fez o gol da vitória contra o Brighton na rodada passada, a favor do Everton. Eu coloco o Richarlison nessa nossa lista aí. Tem o Gabriel Jesus também. Gabriel Jesus, a gente falou do Agüero, claro. mas o Gabriel Jesus, que vive grande fase, também jovem. Os números são impressionantes. Também. Enfim, atacante bom é o que não falta na Premier League, só não dá pra gente falar de todos. A gente acabou elegendo os que mais chamam a atenção no momento, tá certo, pessoal? Vamos saber da galera? Pra galera que tá assistindo no YouTube, deixar um comentário. Quem é seu artilheiro, seu atacante preferido e por quê? Se você pudesse contratar um centroavante. Um centroavante. Você tem um dinheirinho lá, você contrataria quem? Eu contrataria o Agüero. Você contrataria... O Agüero já tá com 31 anos, eu não contrataria o Agüero. Não, eu contrataria o Rashford. Só pra mim contrataria. Ou o Harry Kane, um dos dois. Eu ficaria na dúvida. Tem o Richard, o Gabriel Jesus, eu não sei. Eu não sei quem eu contrataria. Eu contrataria o Harry Kane, apesar de ter se machucado muito nas últimas 3 temporadas. Tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Imagina, que você não notícia. Seu Barriga e Chiquinha se casam secretamente. E resolve a pendência dos 14 meses de aluguel.